Bom dia, pessoal. Vamos fazer um vídeo aqui contando para os moleques, para os meninos de hoje em dia, como que era a molecada de antigamente, dos anos 60, 70. Ao contrário da molecada de hoje, que estão sempre alinhados, com camisetas de grife, tênis de grife, meinhas brancas, sempre deitados no sofá, no videogame, no celular, pedindo hambúrgueres e Coca-Cola. A molecada de antigamente era totalmente diferente. Eles estavam sempre na rua, juntando a molecada, eram grupos, cada quadra tinha um grupo. Então tinha o grupo do Zé Carlos, que era o meu, tinha o grupo do Flávio, o grupo do Pingo, o grupo do Leonardo. Então, de acordo com a idade e o tipo de malandragem, tinha os grupos. E às vezes o bicho pegava, né? Esses grupos se encontravam por aí, dava briga, a troco de nada. A molecada era tão esquisita, não, a molecada era tão diferente, né? Briguenta. Então, um grupo estava de um lado da rua e passava um grupo do outro lado. Não demorava muito, tinha alguém, sempre tinha alguém para chamar o outro lá de cagão, narizudo, aí já virava merda, dava briga. No futebol, então, todo jogo de futebol dava briga. E a molecada da antigamente andava descalço, a maioria andava descalço, nem tênis tinha. O tênis que a gente tinha era só para usar para ir na escola, quando tinha educação física. Se na segunda-feira tinha educação física, aí o menino tinha que dar um jeito e ir de conga. Mas não era tênis de grife, era aqueles conga. O solado era tão fino que o pai sempre falava, não fica raspando o pé que você vai fazer buraco no tênis, no conga, né? E aí, só no final do ano que eu vou comprar outro. Cansei de ir para a escola com o conga furado. E a molecada usava sempre shorts, feito pela mãe, camiseta feita pela mãe. Não havia, naquele tempo não havia camiseta, tipo polo, essas coisas, não. Camiseta feita pela mãe ou pela tia, que era costureira, uns paninhos melequetrefe, com botões no meio do peito. O cabelo era cortado sempre tudo igual. Como todo mundo era pobre, o corte era feito tipo americano. Deixava um pouco de cabelo aqui e o resto aqui o barbeiro raspava quase que deixava careca aqui, né? E era o corte que todo mundo usava porque era mais barato. Os brinquedos eram feitos todos de madeira, de lata. O próprio pai fazia. Por exemplo, o Betts, a gente brincava muito de Betts, era feito de madeira. Quando não tinha madeira em casa, a gente olhava nos vizinhos e roubava balaústras. Balaústras são sarrafos que usavam para fazer cerca. E aí, quando a gente precisava, roubava balaústra. Estilingue a gente pedia para os borracheiros borracha para fazer estilingue. Aí, a maioria das vezes, o borracheiro falava, só tem borracha morta. Borracha morta é aquela que não estica. Quer dizer, estica, mas ela não tem força. A forquilha era feita com uma madeira. Eu tenho uma forquilha. Essa forquilha é do meu estilingue do tempo de criança. Eu encontrei essa forquilha dentro do forro da casa da minha mãe. Quando eu era criança, eu andei quebrando muita vidraça. Minha mãe pegou o estilingue e jogou em cima do forro. Aí, depois de casado, é que eu descobri que estava lá. O dia que meu pai pediu para ir limpar a caixa d'água. Esse aqui é feito com madeira chamada forquilheira. Tem um arbusto, uma árvore aqui no sul do Brasil, chamada forquilheira.
Para que serve a forquilheira? Para dar forquilha. Você olha assim, tem forquilha de tudo quanto é tipo. E essa daqui é uma delas. Gostaram? Bom, e a molecada antigamente estava sempre na rua, descalço, brigando, atirando em passarinho, mas muitas vezes quase nunca a gente acertava. Os passarinhos eram muito espertos. Hoje em dia, eles chegam até... Você pode até passar a mão, mas antigamente a gente atirava nos passarinhos, mas nunca acertava. Nunca acertávamos. E a gente brincava de cowboy, massinho, rela-rela, tinha negócio de passar anel. Aí é quando a gente já estava querendo paquerar, né? Arrumar namorada, então, passar anel e tal, essas coisas. Tinha cantigas de roda. Futebol, né? Muito futebol, nadar no rio, cachoeira, fazer cabana em árvores. Mas tem umas brincadeiras que eu marquei aqui que ninguém consegue imaginar alguém fazendo isso aqui hoje. Por exemplo, campeonato de cuspidas. Então a gente juntava a molecada, não tinha nada que fazer, estava cansado de jogar bets, biblioquê, peão. Aí, vamos fazer um campeonato de guspe? Vamos. Aí riscava, fazia um risco, todo mundo enfileirava, hein? Rapaz, tinha nego bom, hein? Tinha cara bom. Eu sempre ficava em 10º lugar. Mas tinha cara que cuspia 3, 4 metros. E todo mundo ficava longe, porque a gente nunca sabia, né? Onde que ia esses cuspes. Tinha a tal da sardinha. Sardinha é quando você pega os dedos assim e bate com a unha na bunda do colega. Chamado sardinha. Dói. Então tinha muita sardinha na escola, na rua. Carrapicho. Tem um matinho assim chamado carrapicho que gruda na roupa, na pele, machuca. Molecada ia para a escola, levava carrapicho e jogava nas costas dos colegas. Aí, depois, na hora ele não percebia, ia perceber depois de alguns minutos. E aquilo ali, para tirar, precisava tirar a roupa. Quando era menina, tinha que ir para casa, ou a professora ajudava a tirar. Rapaz, a gente fazia também guerra de estilingue. Guerra de estilingue, imaginem. Só que a gente usava mamona, que não machuca muito. Mas, se acertasse no olho, no nariz ou nas partes íntimas, doía muito. Era gostoso, hein? Todo dia, toda vez quando tinha guerra de mamona, era um monte de moleque que ia chorando pra cá. Ai, mãe, o que foi? O fulano me acertou uma mamonada no olho. Aí a mãe já saía na rua. Fulano, eu vou contar pro teu pai, pra tua mãe. Aí o moleque já corria. No futebol, sempre dava briga. E aí o dono da bola pegava a bola e ia embora, todo mundo ficava chupando o dedo. Tinha também aquela história de apertar a campainha. Nossa, como a gente gostava. Saía sempre em 2, porque depois tinha que ter alguém para contar para os outros o que nós fizemos, né? Então levava testemunha, né? Então a gente procurava a campainha, dava uma olhadinha, tocava e ó, rindo. O gostoso era saber se a pessoa foi lá atender, né? Porque a gente corria tanto que a gente nem sabia se o dono da casa, a dona da casa foi atender, né? Tinha uma história também que para aprender a nadar precisava engolir um lambari, aquele peixinho. Aí, quantas vezes eu demorei um pouco para aprender a nadar, né? Aí o meu primo falava, tem que engolir lambari. Aí eu já tinha engolido. Aí eu falei, bom, vou engolir outro, né? Para ver se aprende a nadar direitinho, né? Acabei aprendendo. A gente aprendia a nadar tipo cachorrinho. Mas ia embora. E o pezão, blaga, 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 blaga. Mas, molecada do meu tempo, jogava na água e já saía nadando. Cachorrinho, nadando o estilo cachorrinho. E tinha uma brincadeira chamada bolso esquerdo. Você combinava com teus amigos, né? Ó, vamos brincar de bolso esquerdo? Vamos. Ó, então a partir de hoje, tudo que você tiver no bolso esquerdo é meu. E aí, então, o cara esquecia da brincadeira, né? No outro dia, o outro chegava, bolso esquerdo. Aí você tinha que enfiar a mão no bolso esquerdo e tirar, e arregaçar o bolso. O que tinha lá dentro era do cara.
Você acredita que existia essa brincadeira? E vai não entregar. Se o cara tinha dinheiro, bolinha de vidro, estilingue, o que quer que tivesse ali, tinha que entregar pro teu colega que fez o pacto do bolso esquerdo. Tinha uma brincadeira também que a pessoa ficava assim, cruzava as mãos em cima e o outro vinha por trás e pegava a pessoa pelo cotovelo e erguia. Foram fazer isso comigo, eu soltei, caí, bati a cabeça na palanque de concreto da escola. Vi estrela. Brincadeira estúpida, viu? E sempre acontecia, né? Do cara cair, bater a cabeça. E eram as brincadeiras da época. Brigas. Na matinê, depois de adolescente, todo mundo ficava andando a pé em volta dos corredores antes de começar. O filme, quando começava o filme, todo mundo assoviando. Quando passava aquele abutre da Paramount, o abutre voando, a gente não falhava uma sessão. A gente torcia pelo mocinho nos filmes de Bang Bang, quando o mocinho estava galopando atrás do bandido e atirando, e a gente torcia, gritando, vai, pega, não sei o quê. E o mocinho sempre vencia, claro, né? Mas também com aquela torcida, era normal ir no matinê do cinema para torcer pelo mocinho. Tinha uns caras que soltavam o tal de barbantinho dentro do cinema, que era fedorento. Muitas vezes o gerente do cinema teve que evacuar a sala, o cinema, para sair aquele mau cheiro. Depois voltava. Ele segurava o filme lá, depois voltava naquele mesmo pedaço. Os filmes rebentavam. De repente, estava assistindo, parava tudo, né? Só ficava a tela clara, né? Aí todo mundo sabia que arrebentou o filme. Aí o cara lá em cima tinha que colar com durex. Aí logo começava de novo. E quando arrebentava era uma vaia violenta, mas não adiantava nada, né? Tinha que emendar. E a gente não tomava Coca-Cola, refrigerante era só final de ano, não tinha lasanha, não tinha pizza, não tinha hambúrgueres, não tinha hot dog, a gente comia só pão com mortadela, com manteiga, leite Toddy às vezes, né? Tinha Toddy, Nescau já tinha. E arroz, feijão, carne de porco, salada, frutas da época, né? Muita laranja, mexerica, a gente subia no pé para chupar lá, e aí a gente ficava lá, às vezes conversando em cima do pé de mexerica, chupando mexerica, e a molecada era muito simples e era esperta. Andávamos a cavalo, já desde menina a gente andava a cavalo, ajudava os tios, avós carpir, colher arroz, feijão, milho, café. E o norte do Paraná, as ruas eram de terra, a prefeitura passava aguando e junto vinham os peixinhos, que a prefeitura pegava essa água lá na mina e lá tinha peixes, né? E a molecada pegava aqueles peixes e levava para a mãe fritar no almoço, vocês acreditam? E a mãe fritava, né? Já tinha lá uma gordurinha lá do bife, né? Já colocava os lambarizinhos e a molecada comia o lambarizinho que a prefeitura jogava na rua para aguar a rua por causa da poeira. E no cemitério, dia de finados, a gente ia e aprontava, roubava. A gente ficava procurando caixa de fósforo. Muita gente deixava as caixas de fósforo, a gente pegava e levava para casa. Aí chegava lá, meu pai falava, de onde veio isso aqui? Do cemitério, leva de volta. Mas pai, não se pega nada do cemitério, leva de volta. Aí a gente tinha que andar 1 quilômetro para levar as caixas de fósforo de volta. Um dia, meu irmão trouxe uma coroa. Sabe aquelas coroas que põe no túmulo? Trouxe uma coroa. Meu pai falou, o que é isso aqui? Coroa do cemitério. Ah, tá novinha, pai. Jogaram fora, mas tá novinha. E o que eu vou querer com essa coroa? Leva de volta. E na missa, muitas vezes o padre parava a missa para mandar a molecada ficar quieta. Você acredita que a gente, às vezes, se pegava dentro da... Começava a brigar dentro da missa, na hora da missa, brigava, ou corria. Aí o padre lá, vamos dar um tempo nessa missa? Esses meninos aí da Bastianinha, por que estão correndo?
Bastianinha, pega esses meninos, leva embora para casa. É, mas olha, só tenho saudade porque dava muito furunco. Molecada de antigamente, vira e mexe saía uns furuncos assim, nas coxas, nas nádegas, do lado da barriga, furunco. Aí a minha mãe colocava folha de mamona com banha de porco e tal, aí o negócio vinha furo, falava. Tinha muito bicho de pé, pulga, tinha. Bicho de pé, precisava tirar com agulha e estourar na lamparina. Pá. Coçava bastante, tinha pulga de vez em quando. Aí meu pai passava o tal do BHC. Não sei se matava mais as pessoas da casa ou as pulgas. O BHC era terrível. Tinha muita mosca. Rolândia era cheio de mosca nos anos 60, 70. Mosca. Eu não sei porquê. Tinha mosca, todas as casas, moscas, muita mosca. Podemos dizer que era uma praga de moscas. O leiteiro trazia o leite nas casas com carrinho puxado por cavalo. O pão era trazido também por carroceiro e vinha tocando sino. E ele, para quem contratava, ele colocava o pão numa sacola que a mãe deixava, numa caixa. Então, de manhã, as donas de casa escutavam o padeiro, plim, 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 já corria lá que o pão estava na caixa. E o pagamento era no final do mês, ou na quinzena. Carne, as vacas e os bois eram abatidos no pasto, sem higiene nenhuma. E nunca vi falar que morreu ninguém por causa da carne. Porco, mesma coisa, tudo abatido nas propriedades agrícolas. As lâmpadas da rua eram fraquíssimas, pareciam uns tomates, não clareavam nada, quase nada. E a gente brincava lá de futebol, debaixo dessas lâmpadas, chutando pedra, arrebentando os dedos, lascando unha, era uma tragédia. Mas era um povo que era unido, as famílias eram unidas, a gente ia para frente nas calçadas à noite de verão, juntava os pais, os vizinhos, tomando limonada feita em casa, porque Coca-Cola ninguém conhecia naquele tempo. Então fazia limonada com gelo, gelo já tinha. Era um luxo, né? Tomar limonada com limão natural e gelo. Aí minha mãe fazia uma jarra, levava lá na frente da casa, os vizinhos chegavam para conversar, meu pai fumando, contando o caos e a molecada brincando de futebol. Sorvete era uma vez por ano, picolé de vez em quando. Agora, sorvete mesmo de massa era uma vez ou duas por ano. E a gente não conhecia iogurte, pizza, lasanha, essas coisas a gente não conhecia. Estrogonofe, ninguém sabia o que era. A gente comia macarrão, né? Arroz, feijão, macarrão, frango, porco, uns bifinhos de vez em quando. E iogurte ninguém conhecia. Mas era uma vida muito boa e eu estou vivo aqui para contar isso para vocês. Se alguém gostou dessas histórias, comenta aí que a gente vai lembrando de outros causos para contar para vocês. Uma boa semana, Deus abençoe. Hoje vai ter vídeos sobre cavalgada, hein? Muitos vídeos de cavalos. Ontem já postei um vídeo do tio Farina galopando ali nas pradarias do Novo Horizonte, do Jardim Novo Horizonte de Rolândia, no Museu Japonês. Então assista esse vídeo que já está no ar, outros que vão entrar e esse que está postando agora. Boa semana, Deus abençoe.